interessante, que é o processo de inalação. Essa inalação será feita com o auxílio de uma planta. A inalação é um processo muito precioso. Ele utiliza a parte mais sutil da água e também a parte mais sutil da planta para nos oferecer alento e cuidado. Na inalação, nós utilizaremos uma planta que tem na maioria dos quintais de interior de Minas e do Brasil, que é o hortelã, do gênero das mentas, que tem uma grande variedade, mas o hortelã mais comum, que encontramos como chá, como tempero, que também encontramos nos sucos, ele será a planta que nós utilizaremos nesse processo de inalação. Em que consiste a inalação? É um processo absolutamente alquímico e muito simples, como toda alquimia. Ele consiste no aquecimento da água para que ela chegue no ponto de evaporação e, portanto, o que nós inalaremos é o vapor de água acrescido da parte mais sutil da planta, seus óleos mais voláteis, suas moléculas mais voláteis, seu ânimo, sua alma, sua ânima. Na inalação, acontece uma coisa muito preciosa, é como se nós nos transformássemos num laboratório de alquimia, no qual existe o fogo, existe a água, existe a planta e o nosso canal respiratório se transforma no tubo de condensação. Portanto, a água, o vapor de água carrega as moléculas sutis da planta que nós inalamos, elas adentram o nosso canal respiratório e o mais precioso, a quintessência, os óleos essenciais da planta, vão se depositar nos nossos pulmões. E o que acontece a partir daí? É o momento mais precioso porque, estando nos pulmões, o sangue que vai passar ali para fazer as trocas gasosas vai pegar cada uma dessas moléculas que carrega mais do que quantidade. O mais especial é que nesse processo de destilação, nesse nosso laboratório interno, não importa nem a quantidade de óleos essenciais nem de quintessência. Uma pequena quantidade de planta já é suficiente, porque o que nos importa é a qualidade da planta. O que nos importa é o ânimo daquela planta, é a alma daquela planta, é o espírito daquela planta que será carregado até o nosso corpo, que será carregado a partir do pulmão por cada célula do nosso corpo, a partir do sangue. Então, cada uma de nossas células será renovada, será revitalizada, será refrescada. A inalação com hortelã nos traz algumas propriedades importantes. A primeira delas é que desobstrui as vias respiratórias, desbloqueia as vias respiratórias. Quando se desobstrui e desbloqueia as vias respiratórias, na medicina chinesa a gente diz que existem duas fontes de alimentação. Uma alimentação terrestre, que vem pelo que a gente come, e uma alimentação celeste, que vem pelo que a gente respira. Portanto, o hortelã desobstrui as nossas vias de respiração celeste, que nos fornece muita energia. Além disso, como nós estamos trabalhando com a parte mais sutil das plantas, porque ela vai ser carregada pela parte mais sutil da água, como uma mística do vento, algumas outras propriedades energéticas também nos são muito caras, que é a de clarear, a de refrescar, a de dar muito ânimo e muita vitalidade. Quando eu falo vitalidade, estou dizendo de movimento, de transformação, de mutação, de transmutação, de mudança, tanto a nível físico, quanto a nível psíquico, quanto a nível emocional. O hortelã tem a capacidade de gerar esse movimento em todo o nosso ser. Uma parte importante do trabalho com as plantas é o momento da colheita. Nesse momento, temos que observar alguns aspectos. O primeiro deles é se a planta tem naquele momento para nos oferecer o que a gente está buscando. E para isso a gente observa a força, a quantidade de folhas, a expressão que a planta tem, a ânima que a planta tem nesse instante, para saber se eu posso retirar dela sem feri-la. No momento da colheita também é importante pensar que depois que a gente colhe, essa planta vai crescer novamente. Então, fazer essa colheita de tal modo que esse crescimento seja promovido e estimulado. Se tivermos alguma tesoura ou um podão que nos auxilie no momento da poda, facilita para que não machuquemos a planta nesse instante. Buscamos podar acima dos brotinhos que vão nascendo, porque eles serão as plantas que vão regenerar. Também observamos, no momento da poda e da colheita, para fazer algum medicamento, algum preparo, se há alguma folha ferida ou infectada por algum
fungo ou micro-organismo, porque essas folhas são as folhas que nós precisamos retirar. Elas nós não usaremos. Muito importante também nesse processo é o pedido de licença para a planta, para que a gente possa retirar um pedaço dela. Esse pedido de licença envolve as coisas que eu dizia antes, a observação e a sensibilidade para perceber se a planta pode oferecer aquilo que eu preciso que ela me ofereça nesse instante. Se ela não pode, não insista. Deixe ela se regenerar, deixe ela crescer. Se ela pode, tire e agradeça. Para preparar a inalação, precisaremos de um pouco de água, que nós colocaremos para ferver, um recipiente no qual colocaremos posteriormente as ervas e a água fervendo, e as ervas já colhidas. Caso não tenham as ervas, também podem ser as ervas secas. Quando a água ferver, desligamos, colocamos no recipiente as ervas colhidas e jogamos a água por cima. Precisaremos então de uma manta ou uma toalha ou algo que consiga nos cobrir para que todo esse vapor que sai dessa infusão fique disponível para o nosso nariz. Também é importante se sentar numa posição confortável para que não se gere dor no pescoço no processo de inalação. Termina quando já não tem mais vapor de água para que respiremos, ou seja, quando a temperatura da água diminui. Quando terminarmos, é importante secar o rosto bem e se proteger de correntes de vento e de ar frias por um tempo, até que a temperatura do rosto volte à temperatura normal.